Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva, alimentando os nossos pensamentos de confiança, de solidariedade, de desejo cada dia maior de servir o nosso próximo. Hoje vamos ler uma lição que compete a cada um de nós refletirmos na forma como temos vivenciado, que é a beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura às outras como olha a si mesmo, e se dissipa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem vicissitude e as amarguras, quando vedes nelas semblantes macerados, refugirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os deditosos ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar essas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tende para com os vossos irmãos. Ide, ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra, que sintetiza todas as virtudes. És tu que há de conduzir os povos à felicidade, praticando-te criação, eles, para si, infinitos gozos no futuro. E enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para mais baixo de vós. Vede que de misérias aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga, que os ampare e lhes feche os olhos, quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens deste mundo, enlanquecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Amado Senhor, que as bênçãos divinas do seu Evangelho ampliem o nosso olhar para o valor da caridade, da beneficência, que todos nós ainda carecemos desta dádiva sublime que envolve os nossos corações em esperança, trazendo para nós a alegria e o conforto que os amigos e os irmãos de caminhada nos oferecem. Jesus, que os nossos corações estejam abertos, nossos pensamentos mais reflexivos e as nossas mãos mais dadivosas. Que as suas bênçãos caem sobre todos nós que neste momento compartilhamos juntos
com as vibrações do seu Evangelho. Sustentai-nos na luta de cada dia, mas sempre mantendo um pensamento sereno e confiante, e que a doce paz do seu amor, Jesus, alimente-nos de fé, de esperança, para que possamos cada dia mais compreender o papel da beneficência em nossa vida. Se conosco, Jesus, que assim seja. Amigos, nós estamos diante de uma lição que merece todo o nosso respeito e a nosso desejo de aprender a viver dentro desse painel que o Evangelho nos convida, que é a beneficência. E o que é essa beneficência? É a caridade profunda no seu sentido mais amplo. Ser beneficente com o outro, indulgente conosco mesmo. Porque a beneficência, ela amplia o nosso olhar para que a gente possa desenvolver um pensamento de generosidade com aqueles espíritos que estão reencarnados e que caminham conosco lado a lado, pensando muitas vezes de forma diferente, mas que a gente possa ampliar a nossa vontade de servir, a nossa vontade de compreender que o valor da caridade moral, ela é imprescindível nos dias em que estamos vivendo. Não é só, meus irmãos, estender as mãos para aqueles que estão sem fome, aqueles que estão com fome, que não têm o pão à mesa, mas também precisamos estender as mãos daqueles que têm o pão à mesa, estão carentes da afetividade, da compreensão, das dores que estão dentro de si. Então, nós precisamos ouvir a palavra, a dor, as lágrimas, o grito, o eco de uma consciência ainda silenciosa. Então, não só aqueles que nos conclamam para a caridade material quando nos pede o alimento, estou com fome. Essa questão é uma questão que precisamos dimensionar o que seja esta fome do espírito e não a fome do homem, a fome da matéria. Foi isso que Jesus disse para a mulher de Samaria: eu tenho a água que mata a fome eterna, que é o bem, que é o amor, que é a caridade. Então, nós precisamos compreender dia a dia as obrigações que pairam sobre nós. É muito fácil, amigos, dar o alimento, o agasalho, mas ir ao encontro do infortúnio, a perceber a dor do nosso irmão, a ir ao socorro sobre aquelas misérias ocultas que não estão sendo vistas pelo homem, não estão estampadas no corpo, mas estão gritando dentro de nós, para que nós sejamos acalentados nas dores da nossa alma. E aí nós vamos ver que o Evangelho nos mostra também a importância da caridade material, quando ele nos diz: quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. Por que ela sintetiza? Porque na caridade nós passamos a perceber a necessidade do outro e como nós podemos diminuir essa necessidade, felicitando-os com a nossa palavra, com o nosso agasalho espiritual, envolvendo-os no abraço, não o abraço festivo, mas o abraço da consolação, da explicação. Então, nós vamos ver que é com a caridade que nós vamos nos tornando grandes, e essa beneficência, todos nós já podemos desenvolvê-la porque nós conseguimos amparar o enfermo. Muitas vezes, aquele que está no lar, o faminto de conhecimento, de afeto, mas nós precisamos lembrar que é imprescindível não esquecer a personalidade no serviço assistencial em que cabe a um de nós forjar no aprimoramento próprio. Muitas vezes nós queremos fazer de vítima e não queremos olhar para essa personalidade doente
que estão dentro de nós com arrogância, com vaidade. Então, a caridade, ela resume todas as virtudes e ela nos ensina o que é mesmo realmente a felicidade, que é esse estado íntimo do nosso pensamento, do nosso coração. Nós precisamos entender que por muitos anos nós abrimos até casas fraternas de acolhimento à criança, ao idoso, ao jovem, mas hoje nós precisamos entender que só isto não basta. É preciso trazer a luz do Evangelho para que haja compreensão da necessidade maior de sentir o que Jesus nos colocou. Não colocamos fardo pesados em ombros fracos. Tudo aquilo que está para nós é realmente o que nós necessitamos a compreender para compreender, para vivenciá-lo, os momentos de dores, de lutas, mas nunca estamos sozinhos. Então, o convite é para que a gente seja bom e caridoso. Essa é a chave dos céus. Chave que tende em vossas mãos toda a eterna felicidade, se nós realmente compreendermos o preceito divino que Jesus nos trouxe. Amai-vos uns aos outros. Nós não podemos viver mais nas regiões da esterilidade, sermos estéreis diante da dor do nosso irmão. É preciso ter um olhar para que a gente possa envolvê-lo de cada vez mais, para que ele sinta-se amparado, que ele sinta-se confortavelmente aconchegado pelas nossas vibrações. E é cumprindo esse dever que nós vamos caminhando em direção a essa felicidade eterna. Nós, muitas vezes, ainda estamos preocupados com o nosso supérfluo, e é o supérfluo que vai fazer com que a gente possa suprimir a fome material do outro, quando nós não temos nenhum questionamento, mas sentimos o desejo de amparar e de servir. Isso também tem o seu valor, mas é importante que cada um possa aperfeiçoar esse desejo de servir o meu próximo, servir o nosso irmão. Amai-vos uns aos outros tem uma força sobre os nossos pensamentos para que a gente possa entender que todos nós somos irmãos do mesmo Pai, mas cada um estamos num degrau de evolução, cada um estamos no estado evolutivo. E é por isso que nós somos convidados a estender a mão a todos aqueles irmãos, a distribuir não só o reconforto material, mas também estimulá-lo à execução dessas virtudes que todos nós temos e muitas vezes estão adormecidas porque a fome, a dor, a questão social empana o desejo do espírito, justamente envergonhando muitas vezes. E quisera que nós pudéssemos estimular sempre a fé e trazer as leituras evangélicas para que elas possam dar ao espírito uma força maior. Desprezar, porém, todas essas palavras ocas que muitas vezes nada nos vai acrescentar, para que a gente possa lembrar que nós temos uma ferramenta sublime, que é a vontade de crescer e de servir. E é pela vontade que nós estendemos as mãos e muitas vezes distribuímos não mais só o pão, mas o reconforto, esse momento em que somos capazes de auxiliar o outro a ajustar os seus preceitos divinos. Cada pessoa, cada um de nós necessita de uma contribuição da bondade, mas isso nós só podemos fazer de modo particular, porque as necessidades são diferentes. Homens que dirigem ou que obedecem, muitas vezes, reclamam esse concurso amigo da espiritualidade, mas nós não podemos jamais esquecer que todos nós estamos amparados. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Com ela nós desenvolvemos a simplicidade, com ela nós desenvolvemos a humildade, o amor,
nos tornamos mais solidários, para que um dia sejamos mais fraternos. E se não fosse a caridade, nós não íamos nem identificar verdadeiramente os sentimentos que carregamos conosco. E sem a caridade, não tem jeito da gente esperar alguma coisa que melhore o nosso ser. Nós ainda estamos muito presos às questões do mundo, mas sem a caridade nós não alimentamos a fé, porque a fé não é mais do que uma pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Então, a caridade, ela cabe em todos os lugares, em todos os mundos. É a eterna âncora da salvação. Então, amigos, estamos num momento muito sério da nossa existência. O planeta esqueceu, o homem esqueceu, não o planeta, os homens esqueceram que somos irmãos. Esqueceram das virtudes que deveriam já estar presentes em nossa vida. Como é que nós vamos esquecer da bondade suprema? Como é que nós vamos esquecer da dádiva de cada dia? Então, amigos, sejamos espíritos e espíritas verdadeiros para que nós possamos cumprir com o nosso papel. É preciso que a gente tenha o pudor das nossas obras. São Vicente de Paulo nos diz: não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem lhe seja dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, num piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifício. Nunca esqueçamos, amigos, que é dentro do lar que nós fazemos a maior beneficência, maior caridade. E ele nos diz: homens de bem, de boa e firme vontade, unir-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Oremos pelos os nossos irmãos de outros países, os nossos irmãos que ora estão em guerra, os nossos irmãos que abusam do seu poder. Amigos, sejamos beneficentes com a nossa prece, sejamos amorosos com todos aqueles que o Senhor tem nos concedido. E se há muitas maneiras de fazer a caridade, nós façamos com dignidade para não confundir com a esmola. E assim, com muita alegria em nossos corações, nós agradecemos a Jesus por todas as lições que abrem os nossos pensamentos, ativam a nossa vontade, para que possamos nos tornarmos mais humanos, mais fraternos e mais caridosos. E que a caridade do passe, nesse instante, nos envolva, trazendo para todos nós as bênçãos que renovam, as bênçãos divinas que nos sustentam. Amado Senhor, olhai por todos os lares, por onde houver a dor, que a beneficência do seu amor alcance os corações. Fluidificai as nossas águas e traga para todos nós a compreensão do papel que a caridade nos oferece no campo da serenidade. Que Deus esteja com todos nós e que as bênçãos divinas pairem em nossos lares e em nossos corações. Receba o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, para que as vibrações desses benfeitores amigos que nesta casa trabalham alcance o seu espírito nesta manhã. Fica com Deus e que assim seja.